Olá, estamos começando mais um debate-papo, essa mesa que sempre tem convidados e convidadas para um bate-papo gostoso. E eu tenho certeza que você, principalmente para você, que é de Itanhaém, vai ficar muito feliz com esse bate-papo de hoje, porque nós vamos falar sobre muitas coisas da nossa cidade que talvez você tenha curiosidade, como eu também tenho. Então, por isso que eu chamei aqui hoje essas duas pessoas que vão ter que nos dar as respostas boas do que nós queremos saber. Então, estou aqui hoje com Hugo de Lalo, estou aqui também com Cido Bezerra. O Hugo já vai se apresentar, falar quem é o Hugo. Aliás, a cidade já conhece, mas é importante, nós temos uma audiência também fora de Itanhaém. E eu acredito muito que Itanhaém pode motivar outras cidades, não só as cidades vizinhas, mas pelo exemplo de Itanhaém, outras cidades também fazerem isso, né? Trazer uma gestão competente que pode beneficiar aí a sua cidade, a sua região. Então eu acredito muito nisso, eu tenho visto isso aqui, por isso chamei os dois aqui para esse bate-papo. Quero agradecer por terem aceitado, já vou colocar eles aqui já, só que antes disso, vou pedir para você fazer o seguinte: pega esse link agora e passa para o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque eu sei que às vezes nós falamos, Itanhaém não tem isso, Itanhaém não tem aquilo. Será que não temos? Será que temos? Então hoje a gente vai descobrir. Eu vou fazer as perguntas aqui e eu sei que dentro da possibilidade eles vão também nos trazer as respostas, lógico. Então vai ser um bate-papo descontraído, gostoso. Então solta esse link aí, manda para o maior número possível de pessoas para que a gente possa alcançar aí uma multidão, para que todos conheçam bem a nossa querida e amada Itanhaém. Eu sou um cidadão itanhaense, né? Não de nascimento, mas fui recebido, tenho esse título que eu ostento com muita honra, com muita alegria, então é assim que eu me considero, um cidadão de Itanhaém. Então, sem mais delongas, já falei demais, está aqui comigo Hugo de Lalo. Hugo, fala um pouquinho, se apresenta, fala quem é o Hugo, a função que você exerce hoje na nossa cidade, fala um pouquinho de você. Bispo, em primeiro lugar eu quero agradecer a oportunidade. Eu posso dizer que sou aí um telespectador, eu acompanho, um seguidor aí do seu trabalho já ao longo de 20 anos aqui na cidade, mas agora com esse novo canal, com essa nova proposta, parabéns. Obrigado. Uma estrutura muito fantástica aqui, muito bacana, é um prazer, agradeço demais o convite, ainda mais estando ao lado de um grande amigo, Cido Bezerra. E para me apresentar, eu prefiro dizer que, embora esteja hoje ocupando uma função dentro da administração pública, como secretário municipal da Assistência e Desenvolvimento Social, a convite do prefeito Tiago Cervantes, eu venho da Câmara Municipal, né, no meu terceiro mandato, estou licenciado para exercer a função de secretário, mas eu prefiro dizer que sou um itanhaense de coração. Ainda não tenho o título de cidadão. Eu vou conseguir um título desse para você. Eu ainda não tenho. Vou ver se eu consigo um título desse para você. Não é possível. É verdade, pois é. Achei que você era nascido aqui. Não, eu nasci em Mogi das Cruzes. Em Mogi. E em 1979, os meus pais, assim que casaram, vieram passar a lua de mel em Itanhaém. Olha no só. ano de 77. E ambos gostaram muito daqui da cidade, o que viram, e vieram para cá em 83. Olha então eu vim só. para cá com 3, 4 anos. Então me considero um caiçara. Foi criado aqui. Isso, né? Mas de fato não sou aqui de Itanhaém. Já concedi alguns títulos de cidadão itanhaense. Temos um amigo em comum de nós três, que foi homenageado por mim enquanto vereador, que é o pastor Samir. Pastor Samir. Mas enfim, me considero itanhaense, filho de ambulantes ali na Praia do Sonho. A gente cresceu ali trabalhando na Praia do Sonho, foram 22 anos. Hoje continuo residindo na CESP e tal, casado com a Leni, tenho 2 filhos, o Pedro e o Nicolas. E é isso, um itanhaense aí de coração que procura contribuir com a cidade de todas as maneiras, pensando nas nossas crianças, no futuro das famílias itanhaenses. Porque não pretendo ir embora de Itanhaém, não moro longe daqui, moro na cidade, então eu quero contribuir e é isso que eu vejo que o senhor vem fazendo muito e parabéns, viu? Obrigado pela oportunidade. É um prazer tê-lo aqui hoje, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bate-papo gostoso. O Cido já é prata da casa, o Cido já tá local, né, Cido?
Quando chega, já sabe até onde abre a porta. Sim, já sabe até onde tem um trinquinho. É isso aí, Bispo. Obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você mais uma vez. Olha, sentar essa mesa aqui, Hugo, realmente me tira o sono, porque nem tanto. Só camisa 10 que vem aqui. Então eu me sinto lisonjeado mesmo por esse convite. Eu faço das palavras do Hugo as minhas palavras. Parabenizo o trabalho que o senhor vem exercendo, esse trabalho de fazer com que a informação chegue, né, até os munícipes da nossa cidade. Isso é muito importante. Eu, Cido Bezerra, tenho 41 anos, sou nascido e criado aqui em Itanhaém. Sou caiçara raiz, sou casado com a Josi, sou pai da Helena, sou funcionário público há 15 anos. Há 2 anos tenho o privilégio de estar no social também, aqui trabalhando ao lado, ombro a ombro aqui com o secretário Hugo de Lalo. E tenho aprendido muitas coisas, tenho vivido coisas maravilhosas. E a gente vai compartilhar um pouco dessas coisas hoje com a população de Itanhaém. Você sabe, de verdade, assim, eu queria muito ter vocês aqui, porque eu falo isso abertamente, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu amo muito a cidade de Itanhaém. Sou nascido em São Paulo, mas grande parte da minha vida, esses últimos 20 e poucos anos, tem sido aqui em Itanhaém. E não por nascimento, mas por opção. E realmente compartilho do pensamento do Hugo. Não pretendo sair daqui, né? Aqui é o local onde realmente eu me sinto bem, é a minha casa. E eu vejo muitas coisas em Itanhaém, já para a gente entrar um pouco, bater um pouquinho papo, falar sobre os assuntos de Itanhaém. É assim, primeiro que a gente não vou fazer apologia política, né? É o partido X, Y, Z, quem foi melhor, quem foi pior. Mas o que eu percebo é que, assim, sempre, em qualquer lugar, existe insatisfação, né? Numa rua, você tem um vizinho, existe insatisfação. Na própria igreja, você tem pessoas que existe uma insatisfação, não estão completamente satisfeitos com tudo o que acontece dentro da igreja. E eu acho que para uma cidade isso também amplifica, né, no número maior de pessoas que não estão satisfeitas. Mas, no entanto, a gente percebe que a cidade tem muitas coisas, Hugo, que eu não sei se... Aí eu queria que você me falasse, se é possível, lógico. Se hoje a gente tem um problema de comunicação com as coisas que acontecem na cidade, com o munícipe, você acha que falta, a minha percepção, falta um meio de comunicar melhor todas as coisas que a cidade tem? Porque assim, eu vejo muitas coisas acontecendo em Itanhaém. Outras, quando eu tomo conhecimento, eu falo, mas Itanhaém tem isso? Recentemente eu fiquei sabendo de algumas coisas, vi até nas redes sociais do Cido, eu falei, mas em Itanhaém tem isso? Né? E em Itanhaém tem uma viatura, uma ambulância que vai... Itanhaém agora tem o poupa-tempo. Quer dizer, tem pessoas que eu conversava esses dias, a semana passada, que não sabem que tem poupa-tempo em Itanhaém. A gente tem hoje, talvez, não uma crítica, mas uma análise, uma deficiência nesse sentido? Eu acredito que a gente tem sim uma certa deficiência e, na verdade, a gente tem uma questão até cultural, eu diria, onde, infelizmente, aquilo que não está agradando ou aquilo que deixou a desejar sobressai as questões boas que acontecem. Isso eu trago para a questão política, como o senhor mencionou. Então, assim, eu falo abertamente, embora tenha minha formação como advogado, hoje gestor de uma pasta e tal, mas eu falo, não, eu sou político, eu sou, porque Sim. Você tem a política boa. Sim. E graças a Deus... Política é importante. Exatamente. Eu procuro me cercar de pessoas boas para que a gente possa exercer uma política boa em prol da população da nossa cidade. Só que o que acaba, às vezes, tomando os holofotes? Aquilo que, de repente, não foi agradável, aquilo que faltou. Então, há, na verdade, às vezes, um interesse aí trazendo para o mundo mais popular, às vezes a fofoca de algo negativo tem uma proporção muito maior do que aquilo que é positivo. Então, assim, a gente tem essa questão cultural e a gente tem, na verdade, e é por isso que, novamente, eu destaco aqui a iniciativa desse podcast, desse canal, esse meio de... que é a tendência, é o futuro, o aparelho, a tecnologia, que a informação através desse aparelho
é o futuro. Então eu acredito que a gente tenha que pensar numa, não diria modernização, mas uma forma mais eficiente de chegar até a população através deste meio de comunicação que atinge todas as camadas. Talvez uns com um aparelho um pouco mais simples, outros com um aparelho um pouco mais moderno, mas tendo acesso à internet, às redes sociais. E aí com isso a gente poder mostrar o quanto Itanhaém é linda, é produtiva, tem atrativos. A gente teve agora um final de semana, que eu não sei se chegou ao conhecimento da população de um modo geral, mas extremamente esportista. Extremamente. Esse final de semana nós tivemos uma corrida, e aqui quero, lógico, fazer um cumprimento ao bispo que eu vi ali correndo. Tô me recuperando dela aí, né? Mas esteve lá, muito bacana. Sim. Isso é um estímulo, isso é um exemplo para que aqueles que acompanham o trabalho do senhor, segue a sua linha de raciocínio, fala, poxa, que legal, estimula. É verdade. Ao passo que no mesmo momento, no mesmo período, tivemos no Cibratel atividades esportivas na arena de esporte, montada na praia, com uma competição grandiosa para os praticantes de crossfit. Então, assim, a gente tem muita coisa. Claro que precisa fazer com que a população tenha conhecimento disso. Talvez seja também o nosso papel de mostrar aqui o quanto Itanhaém é uma cidade acolhedora, é uma cidade agradável, sim, com muitas questões que precisam ser ajustadas. Aí entra um pouco até da nossa área, né, Cido, sim, que hoje estamos à frente do social, entra uma questão, por exemplo, voltada mais da segurança, saúde, mas eu falo com muita tranquilidade, com muito mais a oferecer. Deixo aqui um convite a todos, quem ainda não foi, bispo, não sei se o senhor ou a bispo Ione já foi, vá conhecer a Cachoeira Três Quedas, hoje com uma passarela totalmente acessível. Eu que sempre tive um trabalho voltado para os direitos da pessoa. Não. Olha aí, Cachoeira Três Quedas, totalmente acessível. Onde fica? Ela fica aqui na estrada do Rio Branco. Ah, não sabia. Totalmente acessível, um espaço, um local lindo, totalmente, destaco a questão da acessibilidade. Então, assim, olha só que novidade trazemos aqui para o público. Não, mas é isso que eu falo, né? Às vezes, eu não quero ser enfadonho nesse aspecto. Eu não sei se de repente... eu sei que quando alguém coloca, né? A prefeitura... Eu já vi isso, por isso que eu vou falar. A prefeitura coloca, fizemos uma orla, fizemos tal coisa. Aí eu olho e falo, pô, que bacana. E aí eu vejo também já na sequência várias pessoas dizendo, mas e a saúde? E o bairro que está abandonado? E as pessoas usam aquela postagem que é para divulgação, para depreciar a cidade. Né? Exatamente. E aí o meu pensamento eu falei, será que por conta disso a prefeitura se inibe de divulgar, se inibe por causa dessa crítica? Então, porque eu acho que é importante a cidade saber o que está acontecendo. Eu sei que uma cidade com as dimensões que Itanhaém tem, né, eu vou dizer aqui, eu vou usar uma palavra, umas dimensões continentais, porque Itanhaém é gigantesca, faz divisa com São Paulo, divisa com outras cidades, e assim, eu sei que é difícil para uma gestão pública conseguir não só atingir, mas satisfazer a demanda de todo o munícipe, né, de todas as pessoas, de todos os bairros, de todas as regiões da cidade. Eu acho que isso é humanamente falando impossível. Não estou aqui defendendo ou elogiando, mas pondo o meu ponto de vista, né, como um munícipe, como um cidadão itanhaense. Que eu acho, eu penso que a comunicação ela é fundamental para nós sabermos o que Itanhaém tem. Por exemplo, essa questão, se foi divulgado, de repente aí foi uma falha minha de não ter visto, mas se foi amplamente divulgado isso, né? Eu não conheço. Nesse caso da Cachoeira Três Quedas, até que foi. Até teve a cobertura da mídia regional nossa, através da TV Tribuna e tal. Mas às vezes são muitas as informações e acaba não chegando pra da forma para todos. É por isso que eu acho que cada vez mais iniciativas como essa aqui é importante pra você ver. Se nós não tivéssemos essa oportunidade, não estaríamos aqui falando dessa novidade que o município tem a oferecer, que foi proporcionada através da sua beleza natural,
ou seja, a natureza Sim, nos contemplou, só que houve a intervenção da administração pública para dar acesso. Então, olha que coisa bacana. E tantas outras coisas. A gente fica triste com esse tipo de comentário, e de fato acontece muito. E aí, talvez uma falta de entendimento de que certas ações são específicas. Então, eu falo, por exemplo, uma iniciativa que foi muito criticada, que foi o portal turístico da entrada do município, ali na Jaime de Castro. Independente da questão arquitetônica, eu não sou técnico da área, mas eu vou falar, aquele recurso foi muito criticado, porque o pessoal viu, poxa, esse recurso com esse empreendimento, quando na verdade nós temos problemas na saúde e tal. Mas era um recurso específico. Ele veio para isso, você não pode destinar ele para... Não. Mas isso é importante ser falado, né? Exatamente. Porque eu mesmo perguntaria, se esse recurso que foi para a construção do portal, ele não poderia ter sido locado para a construção, a ampliação da UPA, do sistema de saúde? Não. É uma verba turística. Ela veio para aquela finalidade. Como, por exemplo, a construção, a ampliação, como está acontecendo nesse atual momento, da Orla. É uma verba turística. Ela não pode ser utilizada para uma outra finalidade a não ser a turística. Então, também há uma falta de entendimento nesse sentido, que aí cabe a nós, agentes políticos ou não e tal, mas comunicadores, explicar, falar, olha, gente, não é assim e tal. É que tende muitas vezes a pessoa que apoia ficar quieta. A pessoa às vezes que tá rebelde não, mas assim, não tá apoiando, ela fala mais. Entendi. Então acaba tendo essa repercussão negativa. Exatamente, né? E o legal eu gosto muito de falar, usar exemplos do que eu vivi para dar peso, né, ao que nós estamos falando aqui. Por exemplo, praia acessível. Sim, verdade. Tem um amigo, 58 anos, nunca tinha entrado na água até o joelho, porque ele tem uma deficiência. Nossa, eu vi isso numa postagem, um vídeo. Isso, ele tem uma deficiência. Eu fiquei emocionado. Foi maravilhoso. Eu fiquei emocionado. Ele chegou até ele a informação, ele pediu para levarmos a praia. E sabe o que é o diferencial desse projeto? A equipe. A equipe, Bispo. Porque a pessoa que tem uma deficiência, ela já quer se isolar, né? Ela não quer trazer, eu vou dar trabalho. Eu não quero ser um peso para ninguém. Ela fica meio constrangida, mas quando você chega lá, a equipe que te recebe, ela entra no mundo com você, ela se diverte, a galera... Então, esse rapaz, ele chorou, sabe? Ele falou assim, nossa, isso aqui é muito bom, eu quero voltar. E aí ontem... A partir dessa informação... O que o Cido está falando é aqueles carrinhos que entram com deficiente. Cadeira anfíbio, isso. A cadeira que entra com deficiente até dentro do mar. E ele ter novamente esse contato com o mar que... Ele fazia quantos anos que ele não entrava? Ele tem 58 anos, nunca havia entrado. Meu Deus. Só tinha molhado os pés. Eu vi o vídeo, me emocionei e não sabia da história. Na Cachoeira Três Quedas também tem as cadeiras. Tem as cadeiras. Na verdade, esse programa... E essas cadeiras por exemplo... há um cadeirante que está na cidade, ele pode chegar lá naquele local onde tem as cadeiras e tem um grupo ali que vai conduzi-lo, ou tem que ser com horário marcado. Como que funciona? Na verdade, o programa Praia Acessível ele foi implantado pela nossa Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social em parceria com o Departamento de Esportes. Nós conseguimos essas cadeiras o ano passado, junto ao governo do estado, 6 cadeiras anfíbias e 6 cadeiras para trilha, que é utilizada, por exemplo, se for necessário, na Cachoeira Três Quedas, mas também nas nossas trilhas. Particularmente falando do programa Praia Acessível, nós implantamos ele na Estação Praia, lá no Cibratel. No Cibratel, eu estive lá. Levamos nossa equipe, selecionamos um pessoal da secretaria, realizaram uma capacitação no município de Guarujá pelo estado e com isso eles ficaram aptos a fazer esse trabalho junto às pessoas com deficiência. Então, assim, as políticas públicas voltadas em defesa dos direitos da pessoa com deficiência sempre foi algo que nos acompanhou. E o que o Cido traz aqui é de extrema relevância, porque não é qualquer pessoa, e não é qualquer pessoa, às vezes, cheia de boa vontade, que pode fazer parte de um programa como esse. Por quê? Porque tem que haver um olhar, um cuidado, uma atenção e a sensibilidade. Nesse sentido, eu queria aqui parabenizar o Cido pela iniciativa de
provavelmente não me falou, mas acho que convidou esse amigo, viu lá, pô, quero ir. Foi uma manhã agradável, porque a equipe me falou, muito simpático, alegre, feliz da vida. Então, assim, são essas ações que, independente, como o senhor falou, de A ou B, questão política, a parte longe disso, isso são políticas públicas. Essas cadeiras hoje são do município, através da nossa secretaria. Esse programa está acontecendo desde o início de janeiro, sexta, sábado e domingo, na Estação Praia, das 9 ao meio-dia, das 2 às 17 horas, com agendamento ou não, e permanecerá até o Carnaval. Posterior ao Carnaval, nós vamos reformular aos finais de semana, provavelmente no mesmo local. A gente ainda vai definir, aí também através de agendamento poderá ser utilizado, vamos assim dizer. E pegando esse gancho ainda da informação, porque eu tô falando, toquei nesse assunto. A questão da informação. Ontem, aí um rapaz me perguntou, poxa, minha mãe sempre vem para Itanhaém, mas ela nunca entrou na praia. E aí como que eu faço? Eu vi que vocês postaram, eu vi que vocês divulgaram esse trabalho e tal, então essa informação ela tá chegando, né? Mas tem que partir de nós, né? Sim. Nós temos que ser os agentes divulgadores. E deixa o convite, bispos, esse final de semana, sexta, sábado e domingo, teremos uma agenda bem repleta de atividades esportivas na Estação Praia, no Cibratel, com o programa. O programa acontecerá mais esse final de semana, dia 21... Não, 21 é Carnaval. Antes, o final de semana que antecede o Carnaval, nós receberemos 20 pessoas com deficiência do município de São Paulo, de uma entidade social, que vai vir a Itanhaém para se utilizar do programa para acessar legal, né? Muito bacana. Depois eu passo para o senhor com exatidão, mas acho que é um final de semana antes do Carnaval. Realmente é poder dar acesso para as pessoas, né? Para que elas se sintam também participantes, aceitas, né? E acima de tudo, que elas também possam ter dignidade no modo de vida delas, né? Isso aí é diferente você olhar para o mar e você estar dentro do mar. Você se sente pertencente, você pertence àquele local, né? Então isso traz... Entender que a sua limitação, né, física não te impede também de desfrutar da natureza da cidade, exatamente, né? Exatamente. Porque essas pessoas também, muitas delas são contribuintes, são pessoas que também têm residência aqui, pessoas que escolheram Itanhaém para poder tirar suas férias, né, para poder desfrutar do que nós temos aqui, mas eu acho que isso é muito importante. E isso é social também. Isso é social. O que acontece, bispo? Muitas vezes, e é natural que isso ocorra, o social, e aí leva-se para lá da assistência social, ele é visto muitas vezes a gente fazendo trabalho de assistencialismo numa questão de vulnerabilidade social. E sim, fazemos esse trabalho e é prioridade no nosso dia a dia. Mas você proporcionar para que uma pessoa com deficiência, como é o caso que o Cido trouxe, perfeito, que nunca teve a oportunidade de tomar um banho de mar de forma digna, é social. Então exatamente. O social ele está em tudo. Hoje a gente dentro do esporte, assim, a gente percebe até por Itanhaém ser uma cidade praiana, a gente percebe que acontece, a gente tem essa questão do esporte é muito mais, talvez, fácil, né? Não fácil, mas assim, a gente tem condições. Agora, as outras questões sociais hoje, Hugo, da cidade, né? Por exemplo, a gente tem hoje idosos na cidade. Eu percebo que Itanhaém, eu participei recentemente, estava jantando ali no Satélite, e eles fazem a semana do aposentado. E eu vi que Itanhaém, assim, várias pessoas, às vezes, têm o privilégio de encerrar a vida profissional, e aí elas se dirigem para... uma cidade mais tranquila. E a gente tem um núcleo muito grande de terceira idade em Itanhaém. Não sei se é uma impressão minha, se vocês têm esses números, não sei. E qual hoje, assim, para o idoso que está assistindo a gente agora, ou talvez não idoso, mas alguém que tem um idoso na família, o filho, alguém que pretende vir para Itanhaém, alguém que tem o desejo de ter uma casa aqui, tem o desejo de fixar moradia aqui. Porque eu vejo sempre uma coisa, eu queria falar para vocês, as pessoas falando, Itanhaém é maravilhosa, mas eu tenho receio do meu pai e a minha mãe ficar lá porque não tem um hospital. Itanhaém tem muitas coisas, mas eu não sei como que meu pai e a minha mãe, o que eles fariam durante a semana.
Então, o que a gente oferece hoje nesse quesito social para o idoso? Olha, eu deixo aqui já um convite, aproveitando aqui a audiência do Debate-Papo, para a gente apresentar o nosso principal serviço oferecido na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para a terceira idade, que é o Conviver, que é um serviço que nós realizamos na sede da Secretaria, mais precisamente ali no antigo Yacht Clube, que é a rua Sebastião das Dores, número 49, Prainha dos Pescadores. Ali, diariamente, a gente oferece muita alegria, muita diversão. São inúmeros os casos, Bispo, de resgate da autoestima, de resgate físico daquele idoso que muitas vezes ficou segregado, que ficou esquecido, e através desse serviço ele voltou a viver de forma alegre e digna, seja tomando café da manhã conosco lá, seja dançando zumba, fazendo alguma modalidade esportiva como vôlei, danças das mais diversas, jogos, entretenimento, yoga, pilates, enfim, uma infinidade de ações e atrativos para a nossa terceira idade. Isso diariamente? Diariamente, de segunda a sexta, e ainda às vezes com ações, iniciativas, atividades aos finais de semana, como quero aqui também deixar mais um convite. Para sábado agora nós teremos uma disputa regional de vôlei adaptado na estação praia, com Praia Grande, Mongaguá, Itaém e Peruíbe. Mais de 200 idosos estarão na praia do Cibratel. Uau. Competindo através do vôlei adaptado. Então, assim, um número elevadíssimo. Estive há pouco conversando com o pessoal que trabalha no administrativo e nós estamos com uma média de 20 a 25 idosos fazendo diariamente novas inscrições. Nosso número de idosos no Conviver ultrapassa a marca de 2.000 idosos ativos. Uau. Já atendeu ao longo dos seus 20 anos mais de 30.000 idosos. Uau. E a nossa população de Itanhaém, estimada pelo IBGE, o censo agora vai comprovar, eu acho que vamos bater 120 mil. Mas dentro da estimativa última, que foi de 104, 22% da nossa população é idosa. Uau. Então temos um número elevadíssimo de idosos, mas deixamos aqui mais de 20 mil idosos. Mais de 20 mil idosos em Itanhaém. E esse Conviver, existe um custo para o idoso, para ele se filiar? Tem uma taxa mensal? Como funciona? Zero. Totalmente gratuito, oferecido pelo município. Zero. Basta preencher os requisitos de idade e tal, por exemplo, 50 anos mais, fazer a sua inscrição, pegar a sua carteirinha e participar conosco. Participar das atividades. Ser totalmente gratuito, oferecido pela Secretaria, pela Prefeitura Municipal de Itanhaém. E, se Deus quiser, em breve aí, a gente, inclusive, lá no local com uma piscina. Olha só. Embora temos já a questão das modalidades aquáticas, vamos assim dizer, na piscina municipal. Eu não sei se é zumba, como é que é lá. Hidroginástica, isso, Cido, obrigado. Mas a gente, se Deus quiser, a partir do ano que vem, terá vai levar no próprio também local. Ou seja, vamos ampliar o atendimento nesse quesito. E fora esse quesito que é extremamente importante, Hugo, voltando para esse outro aspecto. Hoje o idoso, né, ele precisa fazer um exame. Qual é hoje o nosso atendimento público voltado para o idoso? Tem um projeto? Tem alguma coisa para o futuro? Já acontece isso? Nós temos como você falou, quase 20 mil idosos na cidade. Eu sei que muitos acabam tendo convênio, alguns têm, outros não, né? E hoje é o posto de saúde, é o UPA. Qual a principal fonte de atendimento para esse idoso quando ele precisa de buscar um médico, buscar um auxílio na medicina? Na medicina, no sistema SUS em Itanhaém, nós temos, através das unidades de saúde da família, já esse atendimento para as famílias da nossa cidade, de acordo com o seu território. Então, aqui próximo temos a unidade de saúde do Savoy,
que faz esse atendimento através do médico da família. Claro que nós temos isso aqui hoje. Temos as equipes espalhadas pelo município, que é o trabalho preventivo, para que não deixe chegar numa emergência e ter que recorrer à nossa unidade de pronto atendimento. A gente, na verdade, tem uma deficiência. Por quê? Porque no caso dos idosos, sempre alguma questão relacionada à saúde estar ali já num processo de alguma especialidade e não de um atendimento prévio. E com isso a gente acaba tendo uma certa dificuldade junto ao Estado. Mas o município, através das unidades de saúde, promove, lá no nosso caso, quando surge, porque a gente também busca fazer essa identificação junto aos idosos, a gente realiza um encaminhamento direto para a central de especialidades, que é aqui no centro da cidade. E aí faz os encaminhamentos para o Estado, que ele tem essa responsabilidade de oferecer esse atendimento mais detalhado, mais minucioso, mais complexo. Dentro do Sistema Único de Saúde, é assim que a gente trabalha. Claro que a gente busca melhorar com alguns equipamentos mais direcionado para a nossa população idosa, a exemplo do que aconteceu nessa gestão do prefeito Thiago Cervantes, a implantação do PS infantil, que hoje temos um local próprio para atender nossas crianças. PS infantil hoje? Aonde? Isso. Atrás ali do lado do fórum. Né? Onde era o antigo hospital. Isso. Eu ia perguntar, porque eu sempre vejo um movimento ali. Hoje a especialização ali é cuidar das crianças. Ali é um PS infantil. Ali é então 24 horas, não? 24 horas. 24 horas. É muito legal, tá? De verdade. Isso é importante falar, muito feliz. Porque, olha, eu não sou alienado, né? Eu não sou alienado. Mas não tinha conhecimento. Então, é porque eu passo ali, aí antes, acho que tava com outro nome ali antes, né? Sim, era o CEMI, Central de Especialidades Médicas de Itanhaém. Isso, então eu vi esse nome. Então, assim, é importante a gente falar isso, porque muitas vezes eu vejo, eu tenho aqui na igreja pessoas que falam, fui no UPA com a minha criança, foi não sei onde. Então, fui para Mongaguá. Fui para Mongaguá, né? Eu já vi falando, fui para Mongaguá que tem o UPA de lá, é muito bom. Eu fui para não sei aonde porque tem o hospital da criança lá em Mongaguá. E a gente vamos tomar nota aqui, Cido, vamos passar para a comunicação, mudar a fachada lá. Tem que... Não, mas isso é importante. Eu acho que é importante essa divulgação, porque assim, para que as pessoas entendam que assim, é óbvio que a demanda talvez não consiga atender, suprir toda a cidade, sim, porque São Paulo tem deficiência de hospital, sim, o Brasil tem deficiência de hospital. Mas eu acho que é importante a gente mostrar, olha, nós temos isso aqui também. Né? A pessoa chega, o turista na cidade, é um pensamento meu, Hugo. Pelo amor de Deus, não quero ser aqui fazer oposição a nada, mas o meu pensamento, que aí fica a dica, de nós termos uma comunicação, até para a pessoa que chega, a gente na entrada da cidade, ali uma placa dizendo, olha, hospital infantil, porque isso gera também segurança para a nossa cidade, né? Mostra que a cidade é preparada para receber. Exatamente. Exato, isso aí, porque Itanhaém... Mas você vê, Bispo, são nessas conversas que surgem às vezes as propostas, as ideias, e nós temos que levar isso adiante. Quando eu falo aqui para o Cido, vamos levar sim. Falou assim, olha, estava numa situação e tal, o que pensa disso? Melhorar a comunicação visual, muda aqui, põe uma placa. São coisas simples, né? Eu sei, simples, é óbvio que tudo quando entra para a gestão de um governo municipal, eu sei que tem aprovação, eu sei que tem muitas vezes uma licitação para uma placa, sim, existe uma burocracia, né? Mas eu acho que isso é importante pensar, né, nessa divulgação, e hoje eu tenho percebido isso. Eu acompanho a Prefeitura de Itanhaém no Instagram, eu tenho visto muito mais, né? Não sei se vocês estão agora com alguém cuidando do Instagram, eu tenho percebido um Instagram do município muito ativo. Talvez no passado não se houve o interesse, porque talvez o Instagram não era como é hoje, né? O Facebook, enfim. Mas eu tenho visto isso, eu acho que se essa hoje é a ferramenta que todas as pessoas usam, e a gente fazer uma campanha de repente. Sim. Quantos seguidores nós temos hoje na página municipal de Itanhaém? Minha equipe vai ver isso aí para mim, já vai me passar. Acho que uns 20 mil. Então, por uma cidade como a nossa, eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho também para divulgação, de ampliação. Né? É normal um turista que ele não saiba que há um PS infantil. Exato. Mas o munícipe, né, ele tem que ter essa compartilhamento.
38 mil? 38 mil. Você veja que é um número expressivo, né? É um número 38 mil é um número expressivo. Você vê que tem ali de 100 mil habitantes. 38 mil é um número expressivo. Né? Eu tava falando que estou muito feliz, por quê? Porque antes eu estava de um lado da vitrine, né? Quando falava-se de social, de informação, e hoje eu estou do lado que recebe as pedradas. Né? Então, social, o trabalho do desenvolvimento social, para mim, era uma coisa diferente do que eu vivencio hoje. Né? A gente vai aprendendo ali. Aquele convite, né? É isso, aquele convite. Porque aí esses dias eu, conversando com uma pessoa, ele falou, poxa, vamos... eu já fui lá no social, não faz nada, tal. Eu falei, poxa, não faz, senta aqui, vamos conversar. Por que não faz nada? E aí você explica para essa pessoa, né, qual a diferença, né, do assistencialismo para o desenvolvimento social, e tudo isso é informação. E isso é importante falar. Cido, uma vez você falou, na ocasião que você esteve aqui, você comentou. Fala de novo a diferença entre o assistencialismo e o trabalho social. Tá. O assistencialismo do modo prático. A pessoa está com fome ali, ela tem que suprir aquela necessidade, eu vou dar uma cesta básica, né? Eu pratiquei um momento de assistencialismo, eu assisti aquela pessoa em uma necessidade. Momento. O trabalho que nós desenvolvemos dentro da secretaria, eu tenho que assistir, se houver necessidade, sim, ela será assistida com uma cesta, mas nós vamos trabalhar o desenvolvimento dessa pessoa, para que ela saia da condição de precisar receber uma cesta básica. Nós vamos trabalhar para que ela cresça, que ela não precise mais participar de programas, por exemplo. Entendi. Entendeu? É esse o trabalho. E aí eu acho que é interessante nós estarmos aqui para subir o nível mesmo dos debates. Não, isso é o nível do diálogo. Fala-se de políticas públicas hoje, mas se você pegar 90% das pessoas não sabe o que é política pública e para que serve. Né? Não sabe que são processos que vão te ajudar a obter os seus direitos. Você sabe por quê, Cido? Assim, eu falo, né? Eu já te falei isso em off, já te falei outras vezes, que assim, a minha questão não é política. A minha questão é realmente mostrar o que nós temos de melhor. Porque assim, falar de ruim é fácil. Né? Criticar gestão pública, criticar a gestão municipal, isso também é fácil. Mas o que eu acho importante, o que é o meu papel, não é julgar, não é criticar, mas o meu papel é mostrar o que nós temos de bom na nossa cidade. Sim. Então eu acho isso fundamental que seja mostrado, que seja apresentado, que seja passado para as pessoas. Sim, eu soube, por exemplo, que aí eu não sei se o Hugo está voltando, se ele pode falar, se você pode falar. Eu soube que nós tivemos aqui em Itanhaém, por exemplo, algumas famílias que vieram da Venezuela, chegaram aqui em Itanhaém. Chegou ao conhecimento de vocês? Sim, por sinal chamou a atenção, porque a gente recebe muitas famílias, a gente tem um serviço muito eficiente, Bispo, voltado para a população em situação de rua. Então a gente tem uma equipe diária fazendo abordagem nas ruas do município, e nessa identificamos 3 casais com 8 filhos ao todo. Estavam ali próximo da prefeitura. Próximo da prefeitura, nos acionaram, a nossa equipe técnica foi no local, identificou. A vontade deles era retornar para São Paulo. E ali prontamente realizamos o recâmbio dessas famílias que vieram para Itanhaém. Passaram por Roraima, chegaram até o sul do país e vieram para Itanhaém. Para cá, e o destino deles é São Paulo. São Paulo. E aí a gente já realizou esse serviço. Esse serviço voltado para a população em situação de rua é diário. E inclusive agora no verão, destaco aqui a todos que estão nos acompanhando, a gente faz uma abordagem de rua ampliada. Inicia às 7 da manhã e vai às 21 horas, todos os dias, até o carnaval. Fora isso... Fazendo o quê? Percorrendo as ruas do município, fazendo o acompanhamento para a população local, porque é uma realidade. Você diz a população do morador de rua. Isso, nós temos... Identificando... O que acontece? Nós temos uma população local e ela já está na rua e ela não quer sair. Entendi. Queria aproveitar a oportunidade até destacar isso, Bispo. Por quê? Porque às vezes um entendimento da população eu diria até preconceituoso, pensando assim, tira, sabe, tá deixando. A gente não pode fazer isso de forma compulsória. A gente tem que ter na linha do convencimento. E aquela pessoa querendo receber o nosso atendimento, nós temos acolhimento para essa pessoa,
com estadia, com almoço, com banho. Que é o Centro Pop hoje. Isso, é o Centro Pop. A gente podia falar um pouquinho sobre isso, acho que é importante também esse Só trabalho. que eu preciso que ele aceite. Caso ele não aceite esse convite, ele tem o direito de permanecer na rua. E aí a gente faz esse trabalho. Identificando alguma pessoa diferente, a gente localiza o município de origem e realiza o recâmbio. De forma, tudo dentro da lei. O que a gente não pode fazer é uma medida drástica no sentido de... agressiva, de pegar tirar, o cidadão vamos tirar ele daqui. Vai embora daqui. Isso. Tá. E a gente realiza isso diariamente durante todo o ano. A Kombi sai percorrendo... Hoje você tem conhecimento de quantos moradores de ruas nós temos na cidade? Aproximadamente 100 pessoas em 100 situação pessoas. de rua no município de Itanhaém. E a maioria delas são encaminhadas para o Centro Pop, dormem lá ou passam a noite na rua? Não, são dois serviços. O Centro Pop... Esse ar nosso, dá para deixar ele mais baixinho? Tá, mas é eu mesmo que tô... eu que tô meio... Peguei um papel para mim. Bispo, o que acontece? O Centro Pop realiza o serviço nas ruas da nossa cidade. Havendo interesse, a gente leva essa pessoa para lá, ele passa por um atendimento técnico, toma café, toma banho e, aceitando o acolhimento, permanece conosco. Não querendo, ele pode... É um direito dele retornar às ruas. E a gente tem que entender que essa é a política voltada para a população em situação de rua, na linha do convencimento. E alguns vocês já conseguem, no caso dessa família venezuelana, ou seja, ao invés de a cidade ter essa sobrecarga de tê-los aqui, quando eu digo sobrecarga, no fator de onerar para a cidade, ou até, melhor dizendo, talvez não tenha um espaço adequado para eles aqui. Então, porque na verdade a gente está falando de famílias. Então a gente tem sim uma questão do custo. É que se fala assim, custo fica meio que pesado. Não, mas é custo, né? Para a municipalidade. Mas assim, o caminho é buscar os laços familiares. Quando a gente faz esse recâmbio, nós não estamos só falando, tirar ele daqui. Tira daqui e manda para outra cidade. É feito todo um trabalho técnico de restabelecer contato com a família. Tanto é que o ano passado nós tivemos um caso de identificar um senhor que estava 4 meses desaparecido da cidade de Bauru e a família desesperada. Ele perdeu a memória, veio parar em Itanhaém. Através da nossa equipe, nós identificamos que ele era de fora, foi feito todo um atendimento e promovemos o retorno dele à família. Uau. Depois de 4 meses andando pelas ruas. Olha que coisa, né? Isso tem em Itanhaém. Esse é o poder da informação. No Belas Artes, o nosso Centro Pop realiza ali o trabalho. Eu fiz uma época um trabalho que nós fazíamos com a questão da prefeitura e nós acho que foi no Centro Pop, não sei se o pessoal pode me lembrar aí, onde ficava era morador de rua, né? A gente pegamos uma autorização uma vez para fazer uma noite com sopa, com lanche, embora ele porque nós tivemos que fazer uma programação porque eles já recebem a refeição, já recebiam a refeição no local, então naquele dia não seria feito para que nós levássemos e tivéssemos um tempo ali. E eu fui, e foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá tinha um rapaz, ele estava com um pacote de bala na mesa, e aí ele montava os saquinhos dele, selava aquelas balinhas, e eu perguntei para ele, falei, ele falou, não, eu trabalho, é que eu não tenho uma moradia, não tenho onde ficar, então à noite eu me recolho aqui no Centro Pop, então eu tomo banho, eu faço a minha refeição aqui, durante o dia eu estou vendendo minhas balas, eu quero me restabelecer para que eu possa encontrar um local, pagar um aluguel, ou seja, e não é só simplesmente aquela pessoa que está na bebida ou que se desenganou da vida, não quer viver, não quer mais nada, né? Existem pessoas também que querem uma oportunidade e eu achei interessante, porque temos lá. Temos lá vários casos de pessoas que saem para trabalhar e estão residindo conosco. Já há anos. Não é uma novidade. O Centro Pop existe em Itanhaém há 2019. Advogado fazendo conta, né? 19, 20, 24 anos. 4 anos.
4 anos. E tem... É da gestão do Thiago Cervantes. Não, do ex-prefeito Marco Aurélio. Marco Aurélio. Ele que implantou Começou o Centro ali Pop. e veio. Isso, exatamente. Importante frisar isso, Bispo. A gente não pode atendê-los de forma compulsória. Então o indivíduo está na rua, não é simplesmente a viatura da GMC pegar ele, colocar dentro e dizer, meu irmão, vai embora. E olha que interessante, né? Eu sou da GCM. E aí o que Verdade. eu ouvi, né? E o que eu ouvia, até por falta de conhecimento, de informação de muitas pessoas, e talvez não por maldade, mas, poxa, por que vocês não tiram ele daqui? Então, às vezes, é um olhar, aquela pessoa em situação de rua já não é mais um ser humano. Entendeu? Então, o fato da GCM chegar lá não é para tirar ninguém. Nós vamos orientar, pedir para chegar um técnico do Centro Pop, vai acompanhar e vai fazer aquele trabalho de convencimento para tirá-lo das ruas. Para que ele possa sair dessa situação. Então, todo esse trabalho, na verdade, chega até esse exemplo que o senhor deu desse rapaz. É tentar tirar a pessoa não só da rua, mas da situação que ela se encontra. Gerar para ela novamente dignidade, Exatamente. né? Na verdade, a gente tem várias ações em conjunto com a GCM e com a Secretaria de Serviços e Urbanização, onde a gente atua de forma a proteger aquela pessoa, mas também garantir o direito de todos. Então, muitas vezes não é papel da GCM, mas às vezes também não é papel da assistência. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma para saber qual é o departamento muito cautelosa, exatamente. Mas principalmente identificando. Pode ver que esse serviço, na verdade, ele garante, por exemplo, o município de Itanhaém não tem uma dificuldade como São Paulo, por exemplo, nas barracas muitas vezes espalhadas. São Paulo tá tanto que é uma prioridade, né, do governador Tarcísio, né, a questão da população em situação de rua. Em Itanhaém não temos. Nós temos refeições diárias. Em média, 50 pessoas vão almoçar no Centro Pop. Eles almoçam lá? Almoçam lá, tomam café da manhã, tem o serviço de lavanderia, higiene pessoal, mas aí a questão do acolhimento é facultativo. É opcional da pessoa. Itanhaém é referência nesse serviço, Bispo, na região. Olha só. Tanto que Peruíbe não tem Centro Pop. Isso é importante, né? Sim. Porque a cidade precisa entender o que é feito, de que forma é feito, esse conhecimento. Eu estou sendo enfadonho, mas eu acho que assim, eu acredito que esse momento nosso aqui está sendo bacana, porque eu sei que muitas pessoas também como eu estão tomando conhecimento de algumas coisas, né? Porque isso traz dignidade para a nossa cidade. Porque eu tenho orgulho de poder chegar em qualquer lugar e falar, olha, na minha cidade nós temos esse trabalho, olha, você tem isso. Porque assim, é muito mais louvável quando a gente vai para o interior, a gente chega no interior, você conhece aquela cidade, tem uma pracinha, aquela coisa bonitinha, e fala, nossa, que cidade agradável. A gente não conhece os bastidores da cidade, né? Isso. E a gente tem a tendência, às vezes, de criticar o que é nosso. Conhece só os pontos turísticos, né? E a gente tem às vezes, dificuldade de exaltar o que é nosso. Aí eu sei também que vai entrar na questão política, eu sei que vai entrar na questão do indivíduo que mora na rua dele e a rua não é asfaltada. Ele comprou o terreno naquela região, ele quer, né, que aquela região se valorize. Então ele deseja que a prefeitura faça um benefício. Mas enquanto não chega... É óbvio que quando chove ele vai ter dificuldade, ele vai ser um crítico constante porque a necessidade dele talvez não seja a UPA, talvez não seja a demanda que outros têm, mas é a rua. Então, eu sei que acaba acontecendo isso, mas se a gente também não mostrar abertamente o que está sendo feito... Exatamente. Né, e mostrar, Bispo, me permita, dentro das limitações que a nossa cidade, que o nosso município enfrenta, no seguinte aspecto... A nossa cidade, o nosso município é como a nossa casa, tem um orçamento. E aí, o orçamento, sendo curto, o senhor falou há pouco do tamanho de Itanhaém. É a maior cidade da nossa região. São 600 quilômetros quadrados territorial. Então a gente está falando de uma cidade muito extensa. Só para você ter uma ideia, São Caetano do Sul é 15 quilômetros quadrados. Então daí já vê. E qual é a fonte de renda, de arrecadação que o município dispõe para tudo? Hoje é o IPTU, para a questão do social, para a questão do turismo, saúde, educação e tal. É o IPTU. Nós não temos outra fonte de arrecadação, salvo os repasses, quando vem para construir alguma coisa na área turística. Que é específico. Exatamente. Mesmo assim, com muita dificuldade, você vê, na área social, na nossa gestão, construímos 2 centros comunitários, reformamos os nossos equipamentos, vários avanços foram dentro dessa dificuldade. Sendo o IPTU,
não pagou IPTU, não tem recurso, receita para implantar aquilo que é necessário e que a gente entende que tem que acontecer. Por que a gente tem essa dificuldade? Eu, quando fui eleito para o primeiro mandato em 2013, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu fui na Fiesp. Falei, não, peraí, tem que ter indústria. Não dá para a gente ter essa questão das indústrias não irem para Itanhaém, como assim? E eu fui. E eu ouvi na oportunidade, olha, Itanhaém pertence a uma região metropolitana que não é atrativa. E seguinte, em qual aspecto? Eu falei, é algum estímulo? É alguma questão? Ele falou, não, é a rodovia, nós não temos lá acesso às BRs, e é a questão da maresia. Então nós temos uma situação... Uma deficiência nesse sentido... Que é natural. O que eu sempre... Nossa exploração teria que ser, então, no caso, turismo, hotelaria... Exatamente. O que eu sempre defendi e quando tive oportunidade, fui atrás. É o nosso aeroporto. O nosso aeroporto, por nós estarmos a 70 quilômetros do Porto de Santos, ele é o caminho. Então eu quero até ver se eu consigo, junto ao ministro de Portos e Aeroportos, que é da região, alguma atenção nesse sentido, porque eu tenho para mim que se o nosso aeroporto, ele de fato... como é que fala? Decolar, né? Decolar. Ele vai trazer pra gente aí um atrativo maior e suprir essa deficiência que temos, essa demanda, a questão da arrecadação. Então, assim, é cobertor curto. Então, se eu vou gastar aqui, eu tenho que tirar dali. E hoje uma outra questão também, que eu falei, eu vou fazer essa pergunta para eles. Nós temos hoje muitas pessoas que... Eu estive a semana passada, né, terça-feira da semana passada, com uma psicóloga, uma neuropsicóloga, e a gente falou muito sobre essa questão da saúde emocional, muitas pessoas com problemas emocionais, e nós temos também, né, pessoas assim em Itanhaém. Hoje, alguém que tem um problema emocional, alguém que está com depressão, ou alguém que tem algum distúrbio, Itanhaém tem algum atendimento, tem um projeto hoje que atende essas pessoas nesse quesito? Olha, dentro do social, a gente não atua de forma terapêutica, vamos assim dizer. Não é a nossa atribuição, isso é saúde. Mas essas ações que a gente realiza, seja através da terceira idade, seja através de programas como o que o Cido coordena, o Prospera Família, que ali você tem na sua primeira etapa que a gente identificou que é importantíssimo, o desenvolvimento daquela pessoa. Imagina uma mãe chegando com 3 filhos, sozinha, a autoestima dela, como ela está. Então, é feito esse trabalho. E aí, sim, encaminhado para a saúde, entendeu? Tá. O departamento então de saúde é uma outra área. A gente realiza esse trabalho mais no sentido de fortalecimento de vínculos e de resgate à autoestima, com campanhas, com iniciativas, com rodas de conversa no social. Acontece muito isso, rodas de conversa. É impressionante como se revela através de uma roda de conversa. Eu mesmo, quando cheguei... Acaba sendo terapêutico. Eu mesmo... Fala que eu tinha um pouco de receio. Impressionante, funciona demais. Então, assim, eu cheguei na secretaria, não era conhecedor, como ainda estou aprendendo, e aí eu cheguei lá, uma questão do lanche. Eu olhei, não tenho problema nenhum em falar, eu olhei e falei, mas por que lanche? E pão, e café, e leite, bolacha, manteiga e outras coisas, mas o gestor já querendo cortar um monte de coisa, né? Não, peraí e tal. E aí os técnicos me falaram na oportunidade, Hugo, isso faz a diferença no nosso atendimento. Nós estamos trabalhando com famílias em vulnerabilidade social. Como que eu vou conversar com uma mãe se ela está com fome? Ela não vai nem prestar atenção. Verdade. Isso que me falou foram as psicólogas. Então, assim, esse trabalho muitas vezes vai evitar que se chegue até a saúde. E aí a gente tem o quê? A gente tem acaba tendo um plano de contenção. Exatamente. E o que é esse programa, o Cido Prospera Família?
Olha que legal, tocou num assunto que eu queria agora, hein? Eu só vejo você prospera a família, prospera a família. Mas o que é o prospera? Você tá falando de referência, Itaém é referência em muitas coisas boas, né? Desse atendimento que o Hugo falou em pessoas em situação de rua e também nessa parte de inclusão produtiva, né? De tirar a pessoa que está em vulnerabilidade social ou econômica e fazer com que ela venha sair dessa condição. Então, para chegar a falar do Prospera Família, eu tenho aqui que falar do prefeito Thiago Cervantes, Sim. né? Porque atua conosco dentro desse programa, sempre. Eu não sei se eu nem posso falar, mas eu vou falar. Chegamos em uma reunião e falamos: olha, a gente vai ter um problema, talvez, com o transporte. O prefeito falou assim: não vai ter problema com o transporte. Se tiver problema, a gente vai bancar, a gente vai arcar. Essas mulheres serão atendidas. Então, quero deixar aqui meu agradecimento ao prefeito e também ao Hugo, tá? Que faz parte, tá ali ombro a ombro, nunca nos deixou na mão em momento algum. E a gente pede muito para ele em todo momento. E eu vou te explicar por quê. Quando eu falei que nós temos que subir sim o nível da conversa, e eu ando muito com jovens e a gente tem que falar sobre políticas públicas, sim, para que servem essas políticas públicas, não falar só de assistencialismo, mas falar de algo que realmente vá fazer a diferença da vida das pessoas. E dentro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, isso é uma das coisas que o Hugo traz para a gente, é que precisa haver, sim, esse desenvolvimento das pessoas. Precisa existir políticas públicas que funcionem de fato, né? Então, resumidamente, o que seriam essas políticas públicas? Eu tenho um processo de ações que vão te garantir direitos. Você tem direitos, nós vamos garantir. Eu vou identificar um problema, vou criar ali uma agenda para ver se nós temos recursos ou não. Criou-se essa agenda, nós vamos criar a política pública em si. Implantar, fiscalizar. E aí eu tenho um exemplo claro de política pública. O auxílio emergencial, por exemplo. Identificou-se um problema, né? As pessoas terão um impacto por conta da pandemia, criou-se uma política pública. Trazendo para Itaém, falando de programa Prospera Família. Por que Prospera Família é uma política pública? Porque nós identificamos que existe um número de famílias em situação de vulnerabilidade. Mães solteiras, mães solo, com filhos, principalmente filhos de 0 a 6 anos de idade, que precisam desse apoio, que precisam desse auxílio, que não recebem nem que não tem uma rede de apoio, auxílio, um benefício do marido, como é o nome, uma pensão alimentícia. Então elas a gente fala mãe solo, mesmo que elas sozinhas elas cuidam dos filhos, né? Então identificou esse problema e trouxe essa política pública chamada Prospera Família. Então nós atendemos essas mulheres. Falo mulheres porque hoje nós estamos com quase 500 famílias, são apenas 2 homens que estão fazendo parte do programa. O programa Prospera Família, você já tem 500 mulheres? Estamos atendendo 500 mulheres no momento. No momento. Famílias, né? Famílias. É que a grande maioria é mulheres. Hoje, 99,9%. Quantas mulheres? Hoje nós temos 498. E 2 homens. Na anterior foi um homem Foi apenas, um homem. Na anterior foram 420 vagas, um homem. E o que faz esse programa, Cido? Então, esse programa ele é dividido em 3 etapas. A primeira etapa, nós vamos construir um projeto de vida para essa pessoa. O que seria esse projeto de vida? Eu vou pegar a pessoa na condição que ela está, no local que ela reside, com o conhecimento que ela tem e ajudar a construir um projeto para a vida dela. Olha, de onde você está, sem coisas grandiosas, a gente vai conseguir construir algo para que você saia dessa condição. Então a primeira etapa é a construção desse projeto de vida. Na segunda etapa, ela vai escolher uma linha, uma área profissionalizante. E aí vem uma equipe do Senac ou do Senai e dá a segunda etapa para essa pessoa. Dá o treinamento? Dá o treinamento para essas famílias. Para que ela se torne um empreendedor? Exatamente. Ou vá para o mercado de trabalho. Enfim, na área uma formação para o mercado de trabalho ou para empreender. Exatamente. Hoje esse trabalho existe em Itanhaém? Existe em Itanhaém, mas vai começar no estado. Nós estamos com a segunda turma já. Você já tem hoje 500 pessoas que já passaram por esse processo? Cursando esse programa. Estamos na primeira etapa da segunda edição. 500 cursando. A primeira etapa, 250 se formaram. Exatamente. A terceira etapa desse programa e como que ela se mantém, Cido, durante esse, por exemplo, porque elas não trabalham. Aí elas, nesse momento, entram o assistencialismo para que elas consigam... Então, não assistencialismo, mas nós chamamos de incentivo financeiro. Então, todos os meses, cada uma delas recebe um incentivo financeiro para se manter. Isso. O município entra com equipamento, com as tutoras, né, que são os profissionais que estão ali, com alimentação, e elas recebem mês a mês esse incentivo financeiro. Um suporte financeiro. Exatamente. Isso. E lá no final do programa, para aquelas que se formarem, recebem um auxílio de R$2.000
que é para iniciar o projeto de vida dela. Para aquilo que ela... Muito legal. É um programa extremamente completo. E esse programa, ele não nasceu em Itanhaém, ele é do governo do estado? Ele é do governo do Em estado. parceria com o governo municipal. Isso, exatamente. Vale destacar que muitos municípios participaram e não deram continuidade. Não, porque ele tem uma complexidade muito grande, Bispo. Há uma gestão por trás. Porque, na verdade, o que acontece? A transferência de renda, ela é extremamente importante. Seja o antigo Auxílio Brasil, agora o Bolsa Família, de fato é algo que a gente não tem como contestar. Sim. Mas o grande lance não é só esse incentivo financeiro, e sim você proporcionar condições para que aquelas famílias saiam daquela daquela situação de vulnerabilidade e passe a ter ali o seu ofício e a sua fonte de renda independente. Então esse é o grande diferencial do programa Prospera Família. Muito embora, e sim, o governo do estado teve esse olhar e acertou na elaboração desse programa, a complexidade dele está onde? Na realização, ou seja... A gestão municipal tem que ser competente. Então, assim, por exemplo, assim que nós assumimos, e como o Ducido fala e é verdade, houve essa sensibilidade do prefeito Thiago Serrano, falar, Hugo, vamos aderir a esse programa, e eu fui a São Paulo com ele, e nós aceitamos esse desafio. Na oportunidade a gente pensou, precisamos ter alguém à frente desse programa. E aí, queria só sair um pouco da fala, por mais que a gente faça, por mais que a gente corra, por mais que a gente busque proporcionar as coisas, no meu entendimento, nada é possível sem a permissão de Deus. É verdade. Então, Deus preparou a vinda do Cido para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e aceitou esse convite que fizemos a ele de coordenar esse programa. E esse é o primeiro ponto. Se não houvesse essa coordenação do Cido Bezerra, certamente nós não teríamos o sucesso do programa e nem sei se talvez manteríamos para a segunda edição. Esse vai ser um corte rápido, viu? Depois pra gente falar. Falei sem Boa, pensar, Cido! Por outro lado, foi a forma como nós procuramos implantar esse programa. Por quê? Bispo, na administração pública nós temos vários engessamentos de como a coisa acontecer, e deve ser assim. Só que com isso a gente acaba tendo dificuldades para colocar em prática. E aí, nesse sentido, conseguimos fazer uma parceria com o terceiro setor, que é outra coisa que eu queria destacar, o futuro do desenvolvimento. O que é o terceiro setor, para quem está assistindo a gente? O futuro da administração pública no atendimento às famílias em vulnerabilidade social é através do terceiro setor. E o terceiro setor nada mais é que o projeto Criança Amada em Itanhaém é o terceiro setor. Então, assim, são as entidades sociais. São o que a gente denomina dentro do social como OSC, Organização da Sociedade Civil. Elas são o futuro do nosso país. Não tem como. Ela é o braço aonde a administração pública não chega, o terceiro setor ele chega. E aí nós conseguimos fazer essa parceria com a Associação de Moradores do Parque Real e, consequentemente, formar uma equipe de tutores e tutoras maravilhosa, eu diria que a melhor do estado de São Paulo, e com isso chegar nessas famílias e proporcionar isso. Olha, você vai receber, mas você vai ter que também se capacitar. Pode ir lá, Cido, pode ir lá. Você aqui vai... não tem muito protocolo não, Cido. Aqui é... Pode levantar e pode ir lá. Então, o Prospera Família é uma realização, é algo que nos enche os olhos, porque de fato a gente trabalha a possibilidade daquela família sair daquela situação de vulnerabilidade. Legal, porque aí você consegue... E se ela sai do programa, ela perde o benefício. Ela perde o benefício. Perde o benefício. Então, se ela não tem... Desculpa, pode se ela não tem uma frequência mínima, ela também pode ser desligada. Tá. Então não é assim, fiz a inscrição, volto mês que vem. Fiz inscrição, vou ficar pegando o benefício mensal. Tem todo um acompanhamento nesse sentido. E aí um detalhe que o Cido trouxe o Estado ele entra com a questão financeira, mas, por exemplo, o transporte. A gente criou uma logística para que esses cursos, essa capacitação ocorra, melhor dizendo, no território daquela família. Na região que ela para que ela não precise se deslocar. E havendo necessidade de se deslocar, o município oferta o Vale Transporte
Ó, você tem um vale transporte para você ir. Então, assim, é um projeto, é um programa diferenciado na nossa cidade. Então, assim, a gente fica feliz com isso. Eu tenho, por exemplo, uma padaria que eu tenho que ir conhecer, inaugurou segunda-feira, sábado, melhor dizendo, de uma beneficiária que fez a primeira edição. Ela fez do programa e hoje fez ela tem planificação e hoje ela montou uma padaria no Bopiranga. Uau! É fantástico, é algo assim que nos enche os olhos ver aquela família sair daquela condição. É muito bacana. Hoje, Bispo... E esses R$2.000 que a pessoa pega no final, ela pode fazer... empreender da forma que ela achar melhor. Naquilo que ela se formou. Isso. Não é para pegar e vou comprar uma moto. Não. Nós temos, por exemplo, dentro do Conviver, nós temos dentro do Conviver e dentro do programa Pré-Acessível, que o Cido mencionou da equipe que temos atuando, nós temos uma estagiária de serviço social descoberta no Prospera. Que legal. Quando ela entrou no programa, ela falou: meu sonho é ser assistente social. E ela fez o Prospera, ela se capacitou, ela entrou na faculdade hoje ela está estagiando. Então, assim, isso é uma realização para nós todos. Exatamente. Claro, pessoal, sim, mas é a gente ter a convicção que deixamos ali uma parcelinha de contribuição para aquela família. Né? E deixa o convite para um dia conhecer um curso, a formatura. Segunda etapa a gente vai... Ah, tá. Então já tem segunda etapa tem uma parceria aí. Opa, vamos lá. Tamo junto. E é legal também destacar o que estava falando sobre doenças emocionais e tal. As nossas tutoras, elas recebem uma capacitação. As tutoras são as professoras que atuam com as meninas ali, né? Tá. Desde o começo até o final. Então, se elas percebem ou se chegam para elas algum caso que precisa ser direcionado para alguém da rede, elas dão essa orientação. Olha, o seu problema, você vai procurar aqui. Então, a informação vai chegando através dela para essas pessoas também. Nós recebemos famílias vulneráveis mesmo. Você vê a extrema vulnerabilidade, na verdade, né? A edição anterior era pessoas com renda per capita de R$89. Uau. É muito pouco. Você está falando escassez total. Total. Então, você encontra todos os tipos de pessoas com deficiências em diversas áreas, né? E aí, essas pessoas precisam do quê? De ajuda, não só da ajuda profissional ou de uma capacitação, mas realmente de estar sendo instruída, de receber uma palestra. Pessoas que não sabem que estão sofrendo violência doméstica, por exemplo, violência emocional, violência física. Acabam não tendo nem a percepção. Não tem a percepção. Itanhaém tem um número elevado de pessoas nessa condição. Isso realmente nos preocupa bastante. A saúde mental, a questão emocional das famílias é algo que realmente chama a nossa atenção. E nesse programa a gente trabalha isso também. Então, assim... E em relação às mães, aí vocês estavam falando aqui, eu fiquei pensando, né? E os jovens hoje na nossa cidade? Existe já um trabalho direcionado hoje? Porque a gente sabe que a garotada, o jovem é o futuro, né? O que pode mudar a nossa sociedade e principalmente o nosso município. Hoje existe já um trabalho sendo pensado, não só no âmbito de esporte, né? Porque eu sei que no âmbito de esporte a gente tem muitas coisas, sim, né? Para que os jovens possam ter essa dignidade, esse entretenimento, esse acesso, né? E de repente alguém aí pode se identificar e seguir carreira na luta ou em qualquer outra área. Mas já é o terceiro setor que é um braço hoje. Como que funciona hoje na cidade de Itanhaém para um jovem que fala, pô, eu quero ter um futuro melhor? O que ele busca? Onde ele encontra alguma coisa em Itanhaém? Ele vai encontrar, Bispo, em breve, se Deus quiser. Estamos aí numa expectativa muito grande. Também dentro da Secretaria do Social, nós estamos já ali com meio caminho andado, vamos assim dizer. É um projeto nosso construir dentro da Secretaria um centro de capacitação. Na verdade, nós vamos denominar ali o programa Porta de Saída. Vai ser, na verdade, um local de capacitação. E o primeiro curso, a primeira capacitação que nós pretendemos colocar ali à disposição da nossa juventude é o programa 4.0, ministrando capacitação, aula de informática e tecnologia. Principalmente porque foi feito um levantamento pela nossa equipe e
diria quase que 100% dos nossos jovens têm condições e sabem manusear o celular para as redes sociais, mas não sabem redigir um e-mail. É verdade. Então a gente está na elaboração, na verdade já está pronto esse projeto, é um projeto em parceria com o governo federal e através desse programa, que é uma proposta nossa para esse ano, implantar o programa Porta de Saída com o início voltado para a juventude de 16 a 25 anos. Isso é importantíssimo, né? Dentro do nosso projeto lá também, do projeto Criança Amada, eu tenho até a semana que vem uma reunião com... Assim, não vou falar, não vou abrir tudo aqui, mas assim, que a gente percebe que hoje muitos jovens têm acesso à tecnologia, querem a tecnologia. E há um déficit hoje de pessoas para trabalhar, não sei se vocês têm conhecimento disso, de quase 500 mil de vagas ofertadas e que não existe pessoas capacitadas. Então, no passado eram 180... eu falei quantos milhões? Não, 500 mil. Eu falei errado. Era 180 mil vagas e eles começaram a pegar as pessoas que já eram capacitadas, já para cumprir essa função. O que acontece? Essa demanda não foi suprida e aumentou. Hoje 500 mil pessoas, 500 mil vagas. E não há hoje pessoas capacitadas. Então, algumas empresas de fora do país, que atuam no nosso país, estão formando através da internet para que eles possam trabalhar também home office, de casa, e prestar serviço tanto no Brasil como em outros países. E a gente está tentando fechar uma parceria para trazer isso para Itanhaém, para o projeto Criança Amada, onde nós vamos ter lá, num dos nossos auditórios, estão diversos computadores, sendo um centro de treinamento para os jovens também, de 16 a 30 anos, para que eles possam sair já do curso trabalhando. Então, quem vai entrar no programa, no final do programa já sai, a empresa já vai direcionar para o trabalho, ou seja, já vai ter um emprego garantido. O filho do meu secretário adjunto da pasta, filho do Juvino, o filho dele está cursando ainda, e ele está exatamente nesse quadro que o senhor mencionou. Ele fez o estágio, a empresa está bancando os estudos lá, e ele está sendo preparado para ser o funcionário. É uma empresa muito grande, hoje talvez uma das maiores do mundo. Não vou falar aqui ainda porque não está nada certo, né? Quando tiver tudo certo, eu vou ser o primeiro a soprar aí nos 4 cantos. Legal. Mas já está estreitando essa parceria. A gente está bem otimista com esse programa, com esse projeto. E é o início. Na verdade, nós estamos ali trabalhando para deixar ali sementes. E esse eu acho que vai ser inovador no município, para a nossa juventude. Então, é o caminho, é a tendência, é a gente ter esse olhar. Eu perguntei o que eu queria perguntar, se eu esqueci alguma coisa eu não sei, mas como é que nós estamos aí de tempo? 1h13. Olha, passou assim que eu nem vi. Aí queria que vocês, de repente, alguma coisa que a cidade tem, que vocês queiram falar, deixar vocês à vontade também, porque eu fiz algumas perguntas e vocês responderam, acho que todas elas. Eu queria saber, de repente, alguma coisa a mais, algo que vocês acham importante ser comentado da cidade, seja um projeto, seja algo que já existe aí. Eu acho legal falar para a população de Itanhaém procurar o CRAS, conhecer os serviços que são oferecidos pelos CRAS, né, de Itanhaém. Então, nós temos hoje o CRAS no América, no Gaivotas, no Oasis, no Suarão. O que é o CRAS? O CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social. O CRAS é a porta de entrada, diria-se assim, né, na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Ali as pessoas, elas são cadastradas. Elas são identificadas. Elas são direcionadas para programas sociais. Então, mulheres são fortalecidas. Trabalha-se também, nós chegamos a comentar até sobre violência doméstica, a gente estava batendo um papo sobre isso. Então, ali dentro, essa mulher, às vezes, ela não tem essa informação do que é a violência doméstica, onde ela vai procurar ajuda. Então, existem rodas de conversa, como o Hugo já trouxe aqui também. São técnicas, são psicólogas que assistem essas pessoas. Eu acho bacana a população de Itanhaém conhecer o trabalho que é oferecido ali. E hoje, isso é por bairro? O CRAS é por bairro? Nós temos em 4 territórios. 4 territórios. No Gaivotas, no América, no Oasis e no Suarão. Perfeito.
procurando atender a todas as regiões da cidade. cidade. As extremidades e o miolo. Ah, legal. Eu acho que é um serviço muito bacana E hoje uma pessoa que tem uma situação de vulnerabilidade, dificuldade, ela precisa de um auxílio, ela procura o CRAS ali mais próximo dela, ela é cadastrada, é feito um cadastro e aí, ou seja, ela passa a existir para o sistema social. Isso. Ela se tem conhecimento da dificuldade dela. Ela passa a pertencer ao SUAS, Sistema Único da Assistência Social, e consequentemente aí ela vê em que perfil ela se encaixa. Se for um caso de extrema vulnerabilidade, onde aquela família precisa, por exemplo, até de um benefício eventual na questão até de alimentação, nós ofertamos isso, só que de uma forma referenciada e tal. O benefício eventual nosso, por exemplo, na questão de alimentos, é por 3 meses, é o tempo que a equipe entende para conhecer aquela família, procurar ajudá-la no desenvolvimento para que ela saia daquela condição e também outros encaminhamentos. Eu diria, Bispo, aproveitando a oportunidade mais uma vez, parabenizando aqui pela iniciativa, acho que iniciativas como essa que o senhor está tendo através da comunicação é extremamente louvável e espero que a gente possa ter mais canais como esse, trazendo informação de qualidade. Principalmente, o que nós precisamos é de pessoas responsáveis, como eu vejo que é o que o senhor procura ser e no sentido de falar aquilo que se deve, seja de uma forma que vai agradar ou não, mas com responsabilidade. Acho que é um pouco triste com algumas publicações, com alguns canais de comunicação, que às vezes passa uma informação deturpada para de repente, sabe, não contribuir e tal, mas eu queria deixar esse pedido. Itaém é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que oferece muita oportunidade, uma culinária fantástica. Nós temos aí, a cada dia que passa, novos empreendimentos na área da nossa gastronomia. A gente está preparando aí, a administração municipal, uma mudança considerável na nossa lei de uso e ocupação do solo e do seu zoneamento. Isso consequentemente vai trazer um desenvolvimento para a cidade gigantesco. Eu sei que alguns de plantões podem falar, tá falando da verticalização, dos arranha-céus. Não é isso. É de uma forma ordenada, mas procurando trazer desenvolvimento para a cidade. Isso também é importante, né? Eu acho uma coisa que você falou, Hugo, que eu não conhecia, que era uma pergunta também que eu já me fiz. Poxa, a gente vai para alguns lugares, você vê galpões, indústrias. Poxa, realmente, de repente, se a nossa região não é interessante nesse sentido, né? Porque às vezes você vê alguém falando, não, tem que trazer... Porque eu vejo as pessoas falando, tem que trazer indústria, tinha que ter mais indústria. De repente, a gente agora tem uma informação que, assim... Não é que nós não queremos, as indústrias não querem vir, né? Bingo. Não é que a cidade está repudiando a indústria, é que a indústria, nós não somos hoje esse foco de um polo industrial, isso, né? Exatamente. Então nós temos que desenvolver de outras formas. Aí a gente vê hoje o que Praia Grande se tornou verticalizando, né? E eu sei porque eu trabalhei lá e tenho meu afilhado que tem uma construtora, eu tenho o nosso patrocinador, a Petra, que é da Praia Grande, a construtora, hoje uma das grandes construtoras na Praia Grande, se não a maior pela forma sólida com que trabalha, com a responsabilidade que tem. E em conversas com eles, assim, você tem uma área de 1.000 metros, que paga um IPTU de R$3.000. Ao verticalizar, você tem nessa mesma área de 1.000 metros, você tem ali 70 pessoas pagando IPTU, gerando, né, desenvolvimento, gerando um aporte financeiro para a cidade poder crescer. Eu acho que isso também é muito, muito importante. E nessa linha de raciocínio, Bispo, e pode ser que você diga, não, mas se perguntar para a Petra, ela vai falar que o futuro da construção civil está para lá de cá. Sim, mas... Eles já devem estar chegando para cá. E quando a gente fala da verticalização, houve, na verdade, lá no passado, novamente uma deturpação da informação e tal, onde vendeu-se, vai acabar com a orla central,
com estilo Balneário Camboriú. Não, nada disso. Nós estamos falando de um crescimento na área da verticalização ordenado e, por exemplo, para o lado do Cibratel. Cibratel 2, Grandesp, e isso já vem acontecendo. As construtoras dos outros municípios, os construtores já estão vendo a área. A gente tem ali na Chácara Cibratel, lá do Morro, uma proposta ali de uma ZPE, de uma zona de processamento e exportação, uma zona industrial. Ali já tem alguns galpões, pensando que o porto não tem mais para onde crescer. Então, somos a 70 quilômetros. Exato. Então, assim, é que a gente tem naturalmente... É óbvio que há um tempo e um desenvolvimento, Pronto, né? Exato. É desenvolvimento. Exatamente. Pode... Eu vejo muito, assim, até na questão da igreja, né? Porque a gente fala dessa questão social, desenvolvimento. E dentro da igreja acaba sendo um termômetro de muitas coisas, né? Porque você tem dentro da igreja pessoas, são advogados, são engenheiros, são enfermeiros, são os comerciantes, é o ambulante... é pessoal da área de saúde. Então, a gente tem dentro da igreja diversas pessoas de diversas áreas, do ramo de construção, de outras áreas, e a gente acaba ouvindo muitas coisas, né? Então, assim, é importante a gente levar isso para as pessoas entenderem por que a minha cidade não tem. Bom, não tem, não é porque a gestão não quer. Não, porque falta vontade. Não é por falta de vontade... de forma alguma. Eu não alguma. estou aqui defendendo nada, eu estou aqui expondo, porque eu gosto... Eu acho que o maior problema que existe é a dúvida, né? Ou você não ter a informação e aí fica aquele negócio, porque é fácil, você trabalha com a desinformação. Quando não há informação, a pessoa traz uma desinformação, vira informação e parece que é verdade. Isso. E quando nós informamos, eu acho que isso é muito importante que a gente está fazendo aqui, eu friso muito isso. Poxa, por quê? Porque eu vejo que isso, como pastor, eu vejo o trabalho social que a igreja faz e que não é fácil. Muitas vezes nós também não temos apoiadores, né? E de verdade, eu vejo todos os pastores da cidade, os que eu conheço e os que eu não conheço à distância. Todos eles são louváveis pelo trabalho social que fazem, se não apenas dentro da sua comunidade, às vezes atendendo uma família como a cesta básica, ou nessa roda de bate-papo, instruindo, orientando, tirando um jovem da rua, da droga, né? Conduzindo as famílias, esse trabalho social que a igreja faz, que eu acho que é de suma importância, né, para o município, é um braço de fato do município, a igreja. Aí, na contrapartida, o município também trazendo para a sociedade o que o município oferece. Olha, nós temos esse projeto. Esse projeto pode atender a sua família. Olha, nós não temos esse projeto, mas nós temos um outro projeto que não é o que você tem, mas que pode suprir. Então, eu acho que isso é importante a gente trazer para as pessoas. A informação, Hugo. Eu vou bater nessa tecla, eu comecei falando sobre isso, quero terminar falando sobre isso. A importância, Cido, de nós trazermos para as pessoas o que a nossa cidade tem. Por que eu estou falando isso? Porque recentemente, uma senhora da nossa igreja, olha, ela... é família tradicional da cidade, o marido trabalhou no município, foi funcionário público, hoje aposentado, ela é funcionária do estado de São Paulo, aposentada, e ela falou, poxa, Itanhaém não tem um trabalho tal, não tem um trabalho. Eu falei, não, tem. E olha, Itanhaém tem esse trabalho, Itanhaém tem esse trabalho, olha, Itanhaém, mas eu não sabia, tem. Então assim, isso tem pegado muito para mim, nesse aspecto, de nós levarmos a informação. Eu estou falando nós porque eu, como igreja, eu também tenho esse papel. Por quê? Porque eu tenho pessoas aqui dentro que vão ser beneficiadas com isso. Sim. Sei que agora a gente tem várias pessoas nos assistindo, de Itanhaém, de fora de Itanhaém, né? Eu tenho uma audiência muito grande fora, mas também uma audiência muito grande aqui dentro, para as pessoas entenderem, né, que assim, existem coisas aqui. Você não precisa, eu acho assim, não precisa ir para fora. A gente vai para fora para fazer uma faculdade, vai para fora para fazer alguma coisa que talvez ainda não tem. Isso é um ponto também que eu acho que a gente teria que trazer a pauta aí, né? Quando é que vem uma faculdade para cá? Boa. Tem uma faculdade aqui, tá vendo? Tem? Tem a FAITA.
A Faíta é antiga. A Faíta verdade, tá operando Hoje ela aonde? está operando dentro do Albert Einstein. É da verdade. Escola Albert Einstein. Tem a Unip que também opera dentro da, Que é uma do modalidade Colégio mais Evolução, Objetivo. A Unip Mas é uma a modalidade Faíta é uma faculdade Mas é dentro da EAM. presencial? Presencial. A Faíta era onde é a escola hoje. Isso, Silvia Marasca. Silvia Marasca. Isso, era ali. Inclusive, eu sou Ela não professor da fechou. Faíta. Ela não fechou. Não fechou. Ela Eu foi. trabalho na Faíta há 6 anos já. Não sabia. Aí. Tá vendo? E a Informação. Faíta. Tá vendo? É informação. Porque a gente vê, eu vejo os nossos jovens entrando no ônibus, né? Vão para outra cidade, gerando renda, receita. Eu fico calculando, se você tem. Sabe quantos jovens hoje vão fazer faculdade fora de Itanhaém? O número exato eu não sei, mas pode pôr uns 1.000 jovens. Aí você põe 1.000, aí a grosso modo é uma faculdade a R$1.000, estamos falando de quanto? Eu não entendi a 100.000? pergunta, desculpa. 1.000 vezes 1.000? 1.000 vezes 1.000? Não, 100.000 não. 100 mil, 1 milhão. Alguém tem uma calculadora? 1 milhão, por é 1 favor? milhão. Você tá fazendo umas perguntas Eu de tenho- matemática. eu tenho- Aí você vê 1 milhão que vai Fora. para fora. Pra né? fora da cidade. A gente tentar trazer um incentivo de uma Com certeza. universidade para cá. Eu sei que talvez não vão ter todos os cursos. E aí, aí eu queria deixar uma fala para você que é do município. Me permita falar, porque eu não sou gestor público, nada, me permita falar. E quando tiver uma faculdade aqui, a gente prestigiar. Prestigiar. Porque parece que quando as coisas têm aqui, parece que aqui nada presta. Grama do vizinho é mais Parece verde. que, não, mas a gente tem pessoas competentes aqui, né? Exato. Então a gente também tem que valorizar. Sim. É o restaurante que abre aqui. Eu sei que você quer comer num restaurante fora. Quem sou eu para ficar falando aqui, né? Me metendo na vida dos outros. Mas às vezes vão pro restaurante lá, porque lá é isso, é aquilo. O nosso aqui não tem. A gente acho que tem que quebrar essa cultura também de desvalorizar o que é nosso, né? Exatamente. Nós temos uma Boca da Barra ali que é uma das mais bonitas, acho que do mundo. É lindo. E às vezes pouco reconhecido pela nossa população. Então, assim, a gente tem, por outro lado, um número considerável de pessoas de alto poder aquisitivo que vêm para Itanhaém e com propriedade falam, é mais bonita, eu tenho aqui uma gastronomia melhor do que em muitos locais. Então há também esse sentimento de você, poxa, é minha cidade, eu vou prestigiar. Não falta para a gente hoje também, Hugo, um trabalho nesses nossos rios que são lindos, de passeios de barco. Sim, o turismo náutico. Turismo náutico, né? Turismo náutico. Na verdade, de uns anos para cá, vem se fomentando, ele vem acontecendo. Não ainda da forma como a gente gostaria, mas ele já vem sendo. Esse final de semana nós tivemos, agora que passou, um encontro náutico no município e tal. Ele vem, as marinas já estão se adequando, tem também uma adequação nesse sentido. Mas não é à toa que também é conhecida. Com o crescimento vai vir também esse desenvolvimento, né? Acho que é gradativo. E é conhecida também como Amazônia Paulista, dada a sua beleza natural, aí, através dos nossos rios, da nossa questão hidrográfica. Então, assim, temos muita coisa. Temos, assim, algumas coisas que eu acredito que com o passar dos anos, o senhor falou, tem uma maturação. Não dá para a gente pular essa etapa. Porque, como todo ser humano, a gente às vezes acha que a gestão é um estalar de dedo, né? Não, tem que fazer, tem que ter. A gente sabe, eu falo porque assim, nós temos vários projetos aqui para a igreja, assim como o projeto Criança Amada, que é de um pastor amigo meu e hoje eu auxilio ele nesse projeto. Nem tudo é fácil, né? Você construir um prédio, você comprar um equipamento, você montar alguma coisa. E a gente fala, tem que ter isso, mas tem que ter recurso para isso, né? E aí eu creio também que esse desenvolvimento, eu acho que através das edificações, trazendo mais pessoas para Itanhaém, pessoas que vão contribuir também financeiramente para o desenvolvimento da cidade, né? Esse é o caminho. Eu mencionei essa questão da legislação, porque senão a gente tem o interesse. Do outro lado, tem a vontade, mas se você não tiver uma legislação, vamos analisar. E não é crítica, acontece. A nossa lei de uso e ocupação do solo, ela é de 74. Imaginem vocês, 74, como era o Jardim Coronel. Quase 50 anos, né? Então, assim, era uma realidade. Em 74, a lei
previa algumas restrições que hoje, por exemplo, nessa questão da lei de uso e ocupação do solo, eu lembro que na Câmara eu levantei muito a questão e parece que agora, graças a Deus, vai ocorrer. A gente tem, por exemplo, alguns comércios que tem uma limitação e a gente tem que pensar na possibilidade de implantação de parklets na nossa cidade. O que seria isso? É aquele avanço para a via perfeito. pública, para você pôr ali um pouco mais de cadeira, criar um jardim. Isso é muito utilizado em grandes cidades, inclusive na capital. Em Buenos Aires, Isso. eu participei muito assim, comendo em alguns restaurantes. E você tem Porto muito, Madeiro, né? ali. Porto Madeiro. Mas em próprio Buenos Aires, assim, em ruas, Isso. você vê que eles ampliam para o lado. Isso. Eles pegam uma vaga de carro. Isso. Né? Eles pegam Isso. uma vaga do carro, e não é algo que tira, fica ali. Isso. Fica aquele. Eu não sabia que era esse nome. Aquele espaço Aquele ali para espaço recreação. dedicado, porque E o cara aqui- tem um comércio pequeno, né? Mas que tem uma rotatividade boa e ele precisa de um espaço a mais. Às vezes uma vaga de carro, né? Que Eu você trabalhei perde, muito isso em 2017 com alguns comerciantes e da hoje cidade. a cidade não permite. Ainda não, está dentro do escopo desse projeto de Poxa, alteração bacana. de lei para que, claro, dentro de um regramento, de um lógico. limite Tudo e tal. Exatamente. com ordem e decência, Mas né? vamos a imaginar, olha o ganho, inclusive visual, porque é uma coisa que tem que ser bem feita, bonita. Né? Vai ter o comércio, vai ter a cidade com esse tipo de iniciativa. E aí ele paga uma taxa a mais. Exatamente. Então a gente tem, como o senhor falou, não é só o querer, é recurso, é legislação, é uma série de situações que a gente Nós precisa. temos que trazer uma hora aqui o Thiago e mais alguém para falar um pouco sobre isso aí, né? Boa, verdade. Para falar um pouco dessas Thiago questões. tem já alguns anos aí na administração pública. Quando a gente começa a observar com uma outra ótica, né? Você vê em todo esse desenvolvimento, eu quero falar de duas secretarias que a de segurança, né? E aí eu já quero elogiar novamente o prefeito porque está preparando a cidade. A Guarda Municipal hoje já está com uma estrutura diferenciada, são novos guardas, novos equipamentos e o desenvolvimento social. Então, se a cidade está se desenvolvendo, nós estamos desenvolvendo pessoas, né? Porque não adianta chegar um emprego, chegar e a pessoa... Está preparado, Exatamente. Você estava falando de tecnologia, faço parte de um grupo que ali são várias vagas todos os dias e pouquíssimas pessoas qualificadas para ocupar esse cargo. E que não é um privilégio nosso, não é do Brasil. Não, hoje. exatamente. Se você pegar hoje lá no Gaivotas mesmo, nós fizemos lá o programa de inclusão produtiva, 25 famílias, 25 pessoas já estão aptas a exercer num comércio local, investimento, já criaram parcerias. Manutenção predial. Manutenção fizemos predial. Esse projeto então, assim, Inclusão Produtiva. Vai chegar... Foi uma capacitação para manutenção predial. Exatamente. Então, legal você observar o futuro e já preparar a pessoa aqui, né, para assumir essa condição. Olhar para o futuro. Tem muita coisa acontecendo e eu espero que cada vez mais tenhamos pessoas com esse seu comprometimento, Bispo, de proporcionar o melhor, de trazer a informação da forma mais precisa, pensando no bem-estar das pessoas. Parabéns pelo trabalho. Sei que não é fácil, mas eu fico muito feliz de ver. Sei que não é uma exclusividade sua, tem a Bispa também dando suporte. Que comanda tudo. Maravilha. Gente, tem um presente aí. O Cido também, eu vou te falar, viu? Você já tá colecionando do Cido. O Cido tá colecionando caneca, tá colecionando presente aqui. Esse aqui. Obrigado. Esse aqui é um oferecimento, né, Gabi, dos nossos Obrigado. Patrocinadores, que eu queria aproveitar para agradecer a WSNet, que é uma empresa da cidade. Verdade. Eu vi o Wagner no portão da minha casa, diga-se de passagem, com uma escada e ali tentando passar cabo, fio para poder ter eu tenho internet na minha casa, há muitos anos atrás. Hoje uma empresa consolidada, ele e a Irene, né, gerando muito emprego na cidade. Parabéns, que é nosso patrocinador. Petra, que é o nosso grande apoiador, nos dá um auxílio aí gigantesco no nosso debate-papo. E também o Habib's. E a pedidos da Gabi, né, Gabi? Você que quer fazer parte desse time aí de patrocinadores do Debate Papo, entre em contato com a nossa equipe. Lá no nosso Instagram tem um telefone, tem um contato da Gabi, conversa com ela. A gente vai ter muita alegria de ter você aí também como patrocinador do nosso Debate Papo, tá bom? A gente vai ficando por aqui, gente. Obrigado de coração pelo tempo de vocês. Obrigado por tudo. E que Deus aí os capacite cada vez mais nessa gestão pública, no trabalho de vocês, na família de vocês.
vocês vejam aí sempre a boa mão do Senhor abençoando muito a vida de vocês e também a nossa cidade e todos, né, da nossa cidade. Amém. Então, é para lá todo mundo ali, ó. Tchauzinho e até o nosso próximo debate-papo. Valeu.